parque de diversões altamente imersivo, onde cada visitante pode viver livremente em uma simulação habitada por máquinas, programadas para servir aos seus desejos. Este é Westworld, grande projeto da Delos, que usa tecnologia altamente avançada para oferecer uma experiência única aos seus clientes. Mas e se um dia as máquinas decidem se rebelar? Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é a Sora e hoje vamos falar sobre o clássico Westworld, filme de 1973 dirigido pelo Michael Crichton, que traz uma interessante mistura de faroeste e ficção científica. Para muito mais entretenimento de todas as galáxias, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora e roda a vinheta porque hoje vamos passar uma temporada em Westworld. Michael Crichton é um nome bastante conhecido entre os fãs da ficção científica, afinal estamos falando de um dos mais notáveis escritores desse gênero, autor de obras marcadas por um alto realismo científico e que muitas vezes abordam as consequências da caótica relação entre humanos e tecnologia. Mas o seu nome também é bastante conhecido no cinema, em especial quando se fala em adaptações dos seus livros, como O Homem Terminal de 1974 e o lendário Jurassic Park de Steven Spielberg, que foi um marco na história da sétima arte. Mas o que muitos não sabem é que Crichton chegou a ter uma participação mais direta no cinema, trabalhando não só como roteirista de filmes como A Pérola Noventista Twister, mas também como diretor. Em 1971, o diretor Robert Wise trouxe para os cinemas uma adaptação de O Enigma de Andrômeda. A tensa história de uma equipe de cientistas tentando descobrir o segredo por trás de um organismo que ameaça exterminar a humanidade foi passada para a telona com muita criatividade e um ar inovador, que ficou ainda melhor com os impressionantes efeitos especiais criados por Douglas Trumbull. E o sucesso de O Enigma de Andrômeda foi o que deu a Crichton a oportunidade de se aproximar do cinema, dessa vez dirigindo e roteirizando seu próprio filme. Sua estreia na direção foi com o suspense para TV Perseguição Sem Trégua em 72, e apenas um ano depois ele teria o seu primeiro lançamento no cinema, o filme Westworld, Onde Ninguém Tem Alma. Hi, Ed Renfrew for Delos again. If there's anyone who doesn't know what Delos is, well, as we've always said, Delos is the vacation of the future today. Em Westworld, somos apresentados a um parque de diversões futurista no ano de 1983 que oferece aos seus visitantes 3 ambientes temáticos altamente imersivos: o mundo romano, baseado na Roma antiga antes da destruição de Pompeia, o mundo medieval, inspirado na Europa medieval, e o mundo do Oeste, também chamado de Westworld, que leva os seus visitantes direto para o Velho Oeste americano. Esses 3 mundos são habitados por androides praticamente indistinguíveis de seres humanos, programados para seguir o roteiro do seu período histórico e sempre garantir a satisfação dos visitantes, estejam eles em busca de poder, aventuras sexuais ou querendo suprir os seus instintos mais violentos. Nesses ambientes, a única forma de identificar um androide era pelas suas mãos, que ainda não estavam totalmente perfeitas. E eu tenho certeza que os desenhistas assistindo esse vídeo vão entender o porquê. Os protagonistas são 2 amigos, o Peter Martin e o John Blaine, que estão indo passar uma temporada no parque e escolhem viver alguns dias no faroeste. Blaine, que é interpretado pelo James Brolin, pai do grande ator Josh Brolin, já é um veterano nesse parque, enquanto o Peter, vivido pelo Richard Benjamin, está lá para viver a experiência pela primeira vez. Na primeira parte do filme, acompanhamos a dupla aproveitando a sua vida de cowboys, indo em bares, flertando com as donzelas, até um roubo a banco acontece, só que os protagonistas estavam mais interessados em outra coisa, eles preferem ficar lá no bordel. Só que todo perigo naquele mundo de faroeste é falso, já que a Delos elaborou seu parque para ser totalmente seguro para os seres humanos. As armas de fogo, que são consideradas o maior perigo, pelo menos ali no Westworld, são equipadas com sensores que detectam o calor do corpo humano e só disparam em androides. Ele não se aprofunda muito em tentar explicar como um humano não machuca outro por outros meios, né? Tipo, dando uma espadada ou até um soco mesmo. Tem uma hora que começa uma briga de bar, um monte de gente, androides, e ninguém ali parecia preocupado em tentar identificar quem era androide
e quem não era. Mas seguindo aqui com a história, uma das principais atrações desse parque é o Pistoleiro, um cowboy mal encarado que era programado para sempre provocar as pessoas nos bares. Porém, como tudo nesse mundo, ele é programado para sempre perder o duelo. Mais uma vez, uma falsa ameaça de perigo, criada apenas para garantir uma pequena dose de adrenalina nas vidas dos cowboys entediados, que estão ali em busca de uma satisfação para os seus egos e uma quebra na monotonia da vida. E isso já é parte da base da temática do filme. Em Westworld, vemos pessoas pagando preços altíssimos para poderem colocar para fora os seus desejos reprimidos, nesses mundos de fantasia onde elas se sentem livres de qualquer tipo de julgamento. Eles podem maltratar ou abusar de máquinas com a certeza de que não vão sofrer nenhum tipo de punição ou repreensão. Afinal, né, são apenas máquinas. I shot 6 people. Well, they weren't real people. What Mr. Lewis means is he shot 6 robots, scientifically programmed to look, act, talk, and even bleed just like humans do. E assim o filme trata de uma temática parecida com o que seria levantado depois em Blade Runner, questionando o que é a humanidade e a empatia. Em um mundo onde a impunidade é total, vemos as pessoas mostrando a sua verdadeira face, muitas vezes revelando que são menos humanas do que máquinas. E por isso o título brasileiro do filme, que acrescentou Onde Ninguém Tem Alma, é tão bom, porque dentro desse parque muitas pessoas realmente se tornam tão desalmadas quanto máquinas. No fim do dia, quando os humanos vão para suas camas depois de desfrutar de muitos prazeres, os androides são todos recolhidos pelos técnicos e levados para manutenção. E não demora para os técnicos da Delos perceberem uma coisa bastante alarmante. Uma falha no sistema estava se espalhando entre os robôs como se fosse um vírus. Isso muito antes do conceito de vírus de computador se popularizar na tecnologia. Para vocês terem ideia, o primeiro vírus de computador autorreplicante foi o Creeper, que foi lançado em caráter experimental lá em 1971. Já nos sistemas domésticos, eles só foram começar a aparecer mesmo lá nos anos 80. Apesar do Crichton provavelmente ter concebido essa ideia pensando num vírus organismo mesmo, que infecta seres vivos, a menção a um vírus que se prolifera entre as máquinas fez Westworld ser considerado uma das primeiras obras da ficção a mencionar um vírus de computador. Outro conceito bastante visionário presente nesse filme é o de máquinas super inteligentes capazes de criar outras máquinas sem necessidade de qualquer intervenção humana, o que é representado pelas máquinas que criavam os robôs do parque. Por serem máquinas altamente avançadas e criadas por outras máquinas, os técnicos não conseguiam entender elas completamente. Por isso, eles não tinham ideia de como conter essa falha, o que é genial, né? Super prudente. A partir daí, um cenário onde as máquinas eram apenas servas começa a se tornar um ambiente opressivo, onde nós vemos as máquinas sutilmente tomando o controle da situação, o que começa com atitudes incomuns como uma cobra que ataca o John pra valer, quebrando o protocolo de nunca machucar os visitantes do parque, e uma robô sexual que rejeita os avanços de um outro visitante, logo se torna uma revolta das máquinas que começam a exterminar os seres humanos. E isso não acontece só ali dentro das atrações do parque. Até na ala técnica, as coisas começaram a ficar meio esquisitas. Quando o técnico-chefe pega o telefone e reclama que nada ali funciona, o que pode parecer uma pura estupidez era, na verdade, o que eu interpretei pelo menos como um sinal de que as ações das máquinas estavam indo muito além de só se tornarem autônomas dentro das atrações. Apesar de seguir para o ato final com as máquinas tomando o controle e matando os visitantes, o Michael Crichton falou em uma entrevista à revista Compute, em 1985, que a sua intenção aqui não era falar sobre os perigos da tecnologia. Na verdade, a ideia dele era apontar que nós fazemos a tecnologia e que, no fim, ela é só uma manifestação da forma como nós pensamos. Em Westworld, quando a humanidade
humanidade decidiu criar seres quase perfeitamente humanos e submeteu eles à crueldade, ela criou o seu próprio destino trágico. Quando as máquinas se libertaram das amarras da sua programação, elas só agiram em resposta a como elas foram tratadas o tempo todo. No fim, a crueldade humana foi a grande causa de tudo. Outro tema frequente da ficção científica presente na trama é a ganância corporativa, que fica bem evidente quando, mesmo vendo que as falhas estavam se tornando cada vez mais críticas, os técnicos decidem manter o parque em funcionamento. If we can't ensure the safety of the guests, we're going to be in desperate trouble. But we can ensure their safety. Everything's fine. Assim, nós vemos que todos aqueles protocolos e medidas de segurança não eram pensados no bem dos clientes como seres humanos. Tanto que quando o parque começa a sair de controle, eles não dão suporte nenhum para as pessoas que estavam ali. Até o John, quando foi picado pela cobra, eles não tiveram a decência de mandar um médico lá para ajudar o cara. Deixaram ele sangrando no meio do deserto, depois eles foram para o salão e ainda começou lá uma briga de bar, para você ver o nível da preocupação da Delos com os seus clientes. O interesse real da Delos era que todos saíssem de lá satisfeitos e com uma sensação de segurança, mesmo que falsa, porque assim os clientes retornariam outras vezes para encher os cofres da empresa de dinheiro. E quando sentem que não podem fazer mais nada, eles só vão e cortam a energia, o que também não adianta de nada. Eles não sabiam que as novas máquinas que tinham sido criadas tinham uma reserva de energia. Mas apesar de todas essas figuras malignas, o grande vilão de Westworld é o pistoleiro robótico, interpretado pelo magnífico ator Yul Brynner, que começa a brilhar mesmo no final do filme. Totalmente imponente e marcante, ele tem um visual que os fãs dos antigos filmes de faroeste certamente vão reconhecer, já que o ator usou um traje igual ao do Chris Adams, seu personagem no clássico de 1960, 7 Homens e um Destino. No ato final, o filme passa por uma mudança de tom, focando no pistoleiro perseguindo Peter, que tinha se tornado o seu grande rival. Além de não seguir mais a programação dos técnicos, o pistoleiro tinha recebido também algumas atualizações que aprimoraram a sua visão e audição, e isso torna ele ainda mais perigoso. Esse final é o momento onde o Westworld mais se destaca, com uma perseguição bastante tensa, com uns takes de fotografia muito bacanas e um contraste entre silêncio e trilha sonora que ajuda demais na construção do terror. Acho que até vale mencionar aqui a trilha sonora, que mistura um piano bem pesadão, uma coisa bem faroeste, com uns barulhos eletrônicos, representando muito bem esse faroeste tecnológico que é Westworld. O pistoleiro interpretado por Brynner não é tão conhecido hoje quanto outros androides da ficção científica, mas ele com certeza conseguiu deixar a sua marca. Os movimentos e a expressão fria do personagem, que nunca se apressa na perseguição ao Peter, certamente foram uma influência para vários vilões, como o mais famoso Exterminador do Cinema ou o tenebroso Michael Myers. Assim como seus olhos prateados podem ter sido uma inspiração para o Ridley Scott ao criar o visual dos replicantes em Blade Runner. Oh my God. Draw. Apesar do esforço de Crichton, Westworld foi um filme que passou por dificuldades desde o início da sua produção. Primeiro, o roteiro dele foi rejeitado por todos os grandes estúdios. O único que aceitou produzir o longa foi a MGM, que na época tinha uma reputação bem ruim. A produtora era conhecida por colocar muita pressão na galera. Ela ficava o tempo todo em cima, pedia milhares de alterações no roteiro e, para fechar, ainda picotava o filme todo antes do lançamento.
orçamento. E com Westworld não foi muito diferente. Além de terem pedido várias alterações no roteiro, algumas até bem próximas do início das gravações, os produtores não deram liberdade nenhuma pro Crichton na escolha do elenco e os contratos com os protagonistas só foram assinados 48 horas antes do início das filmagens. Sem contar o orçamento, que a muito custo ficou por volta ali de $1.250.000, o que para um filme é um valor limitadíssimo. Só para vocês terem uma ideia, o Yul Brynner, que entregou esse vilão fantástico no filme, só aceitou participar porque ele estava precisando demais de dinheiro na época. E isso, unido à inexperiência do Crichton como diretor, acabou deixando algumas coisas um pouco datadas, em especial o início do filme, que se delonga bastante e faz algumas pessoas acharem ele até monótono por causa disso. Ainda assim, Westworld foi um filme importante para o cinema em vários aspectos e trouxe até uma inovação tecnológica. Hoje em dia, deixar uma imagem pixelada é uma tarefa relativamente simples e que pode ser feita usando até um aplicativo de celular. Mas na época, a tecnologia era bem mais limitada, e para criar essa visão pixelada do pistoleiro, que aparece em aproximadamente 3 minutos de filme, o animador John Whitney Jr. levou cerca de 4 meses. Para criar esse efeito, ele precisou basicamente digitalizar cada frame de cena, converter em blocos e depois determinar a cor de cada pixel. Isso quadro por quadro. E assim, Westworld foi o primeiro filme a usar processamento digital de imagens na história do cinema. Westworld chegou aos cinemas em agosto de 1973 e foi o maior lançamento da MGM naquele ano. O thriller futurista que une faroeste e ficção científica de forma única conquistou vários críticos e fãs, mesmo tendo os seus problemas. E a sua popularidade foi suficiente até para investirem em uma sequência. Em 1976 tivemos Future World, uma sequência criada sem envolvimento do Crichton. Passado 2 anos após a tragédia de Westworld, o filme conta que a Delos fez um investimento bilionário e reabriu o parque, dessa vez com medidas de segurança mais rígidas. Ou talvez com medidas de segurança, né? Porque o primeiro parque aparentemente não tinha nenhuma. Além de mais seguro, o novo parque tem também 2 áreas totalmente novas. O Spa World, onde a dor e a velhice não existem, e o Future World, um ambiente futurista. Enquanto o Westworld foi mantido fechado, já que aparentemente a revolução começou por ali. Para reconquistar a confiança do público, eles convidam 2 repórteres para testar as atrações. Só que aí não demora para começar a surgir algumas descobertas bem sinistras por trás do parque, que incluem até mesmo clones robóticos de líderes mundiais. Do filme original, o único que retorna é o Yul Brynner, que reprisa o seu personagem em uma cena bem estranha. Eu falei que era esquisito. Mesmo ficando bem atrás do seu antecessor nas críticas, Future World trouxe também uma inovação importante. Ele foi o primeiro filme do cinema a apresentar imagens geradas por computador, com uma cena onde aparecem uma mão e um rosto digitais. E essa mão que aparece é de uma pessoa muito importante, é do Edwin Catmull, cofundador da Pixar e atual presidente da Walt Disney Animation Studios. Em 1980, houve ainda mais uma tentativa de explorar o universo de Westworld, dessa vez em uma série chamada Beyond Westworld, que foi exibida pela CBS. Ignorando o Future World, ela conta a história de um chefe de segurança que deve impedir um cientista maligno que quer usar os robôs da Delos para dominar o mundo. Assim, em cada episódio, o protagonista John Moore iria atrás de um androide infiltrado na sociedade, provavelmente seguindo aquele bom e velho modelo de monstro da semana. Porém, a série era tranqueira, então ela teve uma recepção bem ruim e apenas 5 episódios foram gravados, sendo apenas 3 exibidos na CBS.
Em 1990, Crichton trouxe para o mundo uma obra que, bem, não é uma sequência de Westworld, mas eu diria que é um sucessor espiritual. Afinal, em Jurassic Park, o autor abordou novamente a temática de um parque de diversões onde humanos se aproveitam da ciência, só que a ciência acaba se voltando contra eles. Dessa vez com o retorno dos dinossauros ao mundo moderno. Jurassic Park foi um sucesso enorme e que se tornou ainda maior quando, em 1993, Steven Spielberg o levou para o cinema em uma adaptação que foi um show de efeitos especiais e não demorou para se tornar uma das franquias mais queridas do cinema. Apesar de não terem nenhuma conexão direta, não se passarem no mesmo universo ou qualquer coisa do tipo, é difícil dizer que Jurassic Park não é parte do legado de Westworld, já que essencialmente ambos falam sobre a mesma coisa, trocando apenas robôs por biotecnologia. Mas certamente a obra mais referenciada quando se fala em Westworld é a série criada por Jonathan Nolan e Lisa Joy, lançada pela HBO em 2016. Atualmente, com 4 temporadas, Westworld trouxe de volta essa ideia do parque habitado por androides e não apenas modernizou a sua ficção científica, mas também expandiu as suas temáticas em 2 temporadas que foram muito elogiadas pelos fãs do gênero. Aliás, essa série é uma das maiores produções de ficção científica da atualidade. Eu recomendo muito que você que gosta de robôs e de ficção científica em geral assista pelo menos as 2 primeiras temporadas. Se você não quiser arriscar a terceira, não tem problema, porque ela traz ali meio que uma conclusão no final da segunda. Westworld, Onde Ninguém Tem Alma, é uma obra dos anos 70 na sua mais pura essência. Apesar de não ter tanto primor técnico, ele aposta em um roteiro e uma execução altamente criativos para entregar um bom sci-fi. Mesmo não sendo tão conhecido hoje, esse é um filme que com certeza marcou o cinema, superando as suas dificuldades para entregar um resultado com muita inventividade, sutilezas inteligentes e que se tornou uma obra indispensável para quem ama ficção científica e quer conhecer filmes que tiveram uma importância na sua história. E esse foi o nosso vídeo sobre Westworld. Para muito mais ficção científica e seus diferentes universos, continuem com a gente aqui no Central Pandora e nos vemos por outras galáxias.